Abramos a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso de número 17. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17 até o versículo número 22. Com a graça de Deus, daremos continuidade à exposição desta carta. Agora mais uma sessão, ou parte dela, que ainda trata de questões, de problemas relacionados à igreja de Corinto. Sérios problemas. Aqui nós teremos mais um dos graves problemas desta igreja e que nos sirvam também de alerta. Se porventura faltar alguma cadeira, eu peço que os homens possam ceder, se por acaso for o caso, não é? Se for o caso. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 17 até o verso 22. Essa primeira parte da sessão, a sessão, na verdade, ela vai do 17 ao 34, mas nós iremos fazer uma introdução, portanto, iremos ler apenas até o verso 22. Diz assim a palavra do nosso Deus: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Até aí, palavra do nosso Deus. Oremos mais uma vez, suplicando a iluminação do Espírito do Senhor na compreensão desse texto. Senhor nosso Deus, mais uma vez diante da Tua palavra lida, nós suplicamos que o Senhor nos conceda a graça da compreensão, do entendimento, do discernimento daquilo que lemos e daquilo que podemos compreender dela. Nós dependemos da iluminação do Teu Espírito, nós dependemos da aplicação do Teu Espírito para que aquilo que lemos faça sentido na nossa vida e que nós possamos tirar aqui os princípios estabelecidos, Senhor, para a nossa época, para o nosso contexto, para a nossa vida, nos dias de hoje. Pois os Teus servos do passado eram pecadores da mesma forma que nós somos hoje. Eles incorriam em erros como nós hoje também incorremos, Senhor. Às vezes até mais graves e mais sérios do que possamos pensar, e nós não temos a percepção da gravidade daquilo que fazemos que é contrário à Tua palavra, à Tua lei. Por isso suplicamos a iluminação do Teu Espírito, a direção e a compreensão da Tua palavra. Isso para a nossa edificação, para que haja amor entre nós
e em especial para a glória do Teu nome, Senhor, nós suplicamos. Amém. Irmãos, da mesma forma que nós vimos nos versos anteriores, o apóstolo Paulo a tratar da questão do culto público, e no caso específico do que vimos semana passada, sobre a cobertura do véu sobre a cabeça das irmãs, como um sinal de submissão aos homens, em especial nos cultos públicos, conforme os versos de 1 a 16 deste mesmo capítulo. Paulo aqui nessa sessão, ele continua a tratar de questões relacionadas ao culto público. E conforme já podemos perceber, não só neste capítulo 11, mas no capítulo 12, no capítulo 13 e no capítulo 14 desta carta, todos os problemas são mencionados e são problemas relativos ao momento de adoração, ao culto público, ao culto solene. Nos versos 12, 13 e 14, ele falará a respeito dos dons espirituais e do uso destes dons no culto público. Aqui nesta sessão do capítulo 11, que vai do verso 17 até o verso de número 34, ele fará as correções necessárias no que diz respeito à celebração da ceia do Senhor. A desordem era imensa com relação à prática da celebração da ceia do Senhor no culto público, algo inimaginável. Mas para que nós possamos ter uma compreensão apropriada daquilo que este texto nos diz, daquilo que esta passagem nos ensina, a respeito dos problemas aqui relatados, nós precisamos observar as diferenças que há nesta celebração da ceia do Senhor pela igreja de Corinto e provavelmente por outras igrejas também daquela época, com relação ao método nosso de celebração da ceia do Senhor nos dias de hoje. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas há diferenças, de fato, com relação ao método de celebração da ceia aqui narrado com o nosso método dos dias de hoje. Enquanto nos dias de hoje, pelo menos a maioria das igrejas evangélicas, nós celebramos a ceia do Senhor partilhando um simples pedacinho de pão e um pequeno cálice de vinho. A Eucaristia, ou a celebração da ceia do Senhor, ou a ação de graças, que é isso que significa a Eucaristia, do tempo dos apóstolos, e isso perdurou até o segundo século provavelmente, estava entrelaçada com uma festividade chamada Festa do Amor, ou Festa Ágape, que é o que significa amor na palavra grega, e que basicamente esta festa, esta celebração, era uma refeição comum entre os irmãos no culto, na igreja, e bem mais abundante em termos de alimentos do que simplesmente pão e vinho, como celebramos hoje. Sinais desse costume, desta prática celebrativa, festiva, no culto público e misturada com a celebração da ceia do Senhor, nós poderemos perceber alguns traços destes elementos e algumas passagens bíblicas. Eu convido aos irmãos a que juntos possamos
conferir estas passagens que se encontram no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, inicialmente, versículo 42 a 46, onde podemos perceber na narrativa algum traço dessa mistura da celebração da Ceia do Senhor com a festa do amor. Atos 2, 42 a 46, assim diz a palavra do nosso Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. É o que diz o verso 42. Para sermos breves, observemos o verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Observe, eles tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração, provavelmente no templo, um local único onde eles vinham de suas casas, traziam alimentos e se reuniam. Outro traço deste episódio, desta celebração da Ceia do Senhor associada à festa do amor, nós podemos perceber em Atos capítulo 20, no verso de número 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Depois da narrativa, nós vamos perceber que um jovem que estava próximo à janela de um determinado andar de cima, ele cai, o apóstolo Paulo desce, o abraça, percebe que provavelmente está vivo ou é ressuscitado naquele instante. E quando ele sobe, observe o verso 20, o verso 11 do capítulo 20. Subindo de novo, Paulo, após socorrer aquele jovem, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. Então, mais uma vez, ele sobe e tem a oportunidade de partir o pão. É o que nos conta a narrativa. Fora este relato, em Atos dos Apóstolos, nós também podemos perceber a menção desta festa do amor, ágape, celebrada conjuntamente com a Ceia do Senhor, na pequena carta de Judas. Eu convido aos irmãos a abrirem a palavra de Deus em Judas, verso de número 12. Onde diz: estes homens, Judas está a se referir aos hereges, aos falsos mestres, são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. As festas de fraternidades eram as festas do amor, ágape, que era feita junto com a Ceia do Senhor, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Estavam lá os falsos mestres celebrando a festa do amor, as festas de fraternidade, juntamente com os irmãos no culto público, juntamente com a ceia do Senhor. Outro relato se encontra na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versos 12 e 13.
2 Pedro 2, 12 e 13. Esses, todavia, o contexto é próximo, se não o mesmo, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades. Eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Então, é mais uma citação a respeito desta festa do amor celebrada, entrelaçada com a celebração da ceia do Senhor. Uma grande refeição, na qual, muito provavelmente, no final dela, celebravam propriamente a ceia do Senhor como nós conhecemos hoje. Portanto, percebam as diferenças que de fato haviam. E isso, como já falei, se estendeu até provavelmente o início do segundo século, e foi aos poucos deixando de ser celebrada, até que mais adiante, se der tempo veremos isso, foi definitivamente separada uma coisa da outra. E ainda hoje algumas igrejas, me parece que a igreja oriental, ortodoxa, e eu não sei se ainda a igreja metodista tinha essa prática, a Assembleia dos Irmãos também tinha essa prática conjunta desta celebração, mas em geral as igrejas evangélicas, elas já separaram estas duas coisas, ou não tem mais a celebração da festa do amor, embora isso não seja errado por si só, mas deve ser evitado, e em especial podemos fazer isto numa ocasião à parte do culto, como de certa forma nós tentamos fazer aqui. Mas de onde se originou, de onde veio a ideia dessa celebração da festa do amor? Como esse sacramento da ceia do Senhor foi instituído pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e foi feito isto no final da ceia pascal, parece ter sido o costume no início que os cristãos se reunissem para uma refeição comum e com ela conectassem a comemoração da morte do Redentor, conforme nós podemos perceber nas narrativas do Evangelho. Se os irmãos abrirem a palavra de Deus, por exemplo, em Mateus 26, de 26 a 28, assim como nos demais evangelhos sinópticos, com exceção do apóstolo João, do evangelho de João, Mateus, Marcos e Lucas fazem o registro da instituição da ceia do Senhor, da Santa Ceia. E a transição da Páscoa para a ceia do Senhor se dá por ocasião da celebração da Páscoa. E observe a narrativa de Mateus 26, de 26 a 28. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Observe que eles estavam a comer, a celebrar a Páscoa, com a comida farta, até que Jesus toma um daqueles pães comuns nesta altura, e a partir dali, ao tomar o pão, tendo dado graças ou abençoado, são palavras equivalentes, só Lucas que vai falar dando graças, os outros evangelhos vão falar tendo abençoado. É o momento da instituição da ceia do Senhor, mas ela é feita dentro do contexto da celebração da Páscoa. Verso 27. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para
a remissão de pecados. Então, está aqui a instituição da ceia do Senhor, na celebração da Páscoa. Esta transição da velha dispensação, da aliança antiga para a nova. Antiga no sentido da administração, mas é uma mesma aliança. Tanto a aliança do Antigo Testamento, quanto a aliança do Novo Testamento. É uma única aliança. É nova no sentido de renovada, de não mais depender daquilo tudo que apontava para Cristo. Cristo chegou, ela é nova em Cristo. E Cristo, então, ele institui a celebração da ceia do Senhor, como nós já conhecemos, mas dentro desse contexto. Então, provavelmente, em virtude disto, o início da era cristã, os cristãos celebravam essa festa de amor, que apontava para o amor do corpo de Cristo, nós, e nosso amor ao nosso Deus. Como eu já vos falei, apenas para que fique bem claro aos irmãos, Agostinho, ainda no IV século, ele menciona abusos quanto à prática da ceia do Senhor, quando era levada inclusive aos túmulos dos santos, dos mortos. E Agostinho faz esse relato, eu fiz questão de conferir, no seu livro Confissões. E no livro 6, no parágrafo de número 2, ele faz menção da sua mãe, muito católica, levando um pouco daquilo para o cemitério, mas fala também que já havia sido proibido esse tipo de prática. Portanto, em virtude dos grandes abusos, isso já no IV século, já havia o início da preparação, da separação da ceia do Senhor com a celebração da festa do amor. Da mesma forma, em Laodiceia, no IV século, os abusos foram corrigidos. No concílio de Catargo, também no final do IV século, 393, começou cada vez mais a deixar de celebrar a festa do amor. No concílio de Orleans, 541, e finalmente em 692, em Constantinopla, no concílio chamado Trulo ou Trulan, foi definitivamente separada uma coisa da outra. E eu também fiz questão de conferir para os irmãos, no cânon 57 deste concílio, do ano 692, já dizia o seguinte: não é certo oferecer mel e leite no altar. Provavelmente uma referência à celebração dessa festa do amor. E na regra 74, cânon 74, diz assim: não é permitido realizar o que se chama ágape, isto é, festas de amor, nem nas casas ou nas igrejas do Senhor, nem comer dentro delas, nem estender macas. Se alguém se atrever a fazê-lo, pare ou seja excomungado. Portanto, essa prática, em virtude dos constantes abusos, foi deixando de existir até que no século VII ela foi definitivamente separada ou anulada da ceia do Senhor, a ponto de haver excomunhão se houvesse celebração dela conjuntamente com a ceia do Senhor. Muito bem, então compreendendo o contexto de que estes versos de Corinto, ele foge um pouco da nossa prática, para que haja compreensão do que o apóstolo Paulo está a nos falar, ou seja, ele aqui nestes versos 17 a 22, ele está a falar da celebração da ceia do Senhor, mas dentro do contexto da celebração da festa do amor. Por isso que os irmãos vão ver algumas coisas que para nós são estranhas, como se embriagar com um pequeno cálice, como ter casa para comer um simples pão, que o nosso contexto é outro.
Mas aqui era uma ceia junto com a festa de um amor, com uma celebração muito maior, com muito mais alimentos, para que houvesse essa celebração. Muito bem, nós agora podemos ir para o verso de número 17 e percebermos o ensino do apóstolo para nós hoje. O apóstolo Paulo, portanto, ele inicia a sessão dizendo o seguinte: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. E aí ele vai nos dar os três porquês. Eles não se ajuntavam, não se reuniam para melhor, e sim para pior. Nós iremos ver isto. Mas observe, o apóstolo Paulo, ele começa essa sessão ainda dentro do contexto cultico, do contexto congregacional de adoração, dizendo que não elogia os coríntios. Diferentemente, e os irmãos devem estar lembrados, do verso número 2 deste mesmo capítulo, quando ele vai fazer referência a questão do uso do véu no culto público por parte das mulheres. No verso 2, ele diz assim: de fato, eu vos louvo. Então, embora o apóstolo Paulo vá dar repreensões a respeito da questão da submissão da mulher no culto público, ele ainda assim tinha algo a louvar, ele tinha algo a elogiar a igreja do Corinto, porque elas estavam a seguir as tradições. Talvez, quem sabe, um pouco daquelas mulheres estavam sendo insubmissas e não mantinham o véu como um sinal de autoridade. Mas, de uma forma geral, havia algo a ser elogiado àquela igreja com relação a esta questão das atribuições de homens e mulheres no culto público. Mas, com relação à ceia do Senhor, o apóstolo Paulo não tem um mínimo de elogio a fazer para os irmãos perceberem a sorte de abusos as quais os coríntios estavam a realizar na celebração da ceia do Senhor. Não eram poucos os abusos, eram muitos os abusos daqueles irmãos. Nisto, porém, que vos prescrevo, ou que vos mando, que vos ordeno, não vos louvo, não vos louvo. Porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Observe também, meus irmãos, que era a prática comum entre os irmãos de se reunirem, de se ajuntarem para a adoração. Observe que na sessão anterior, ele fala, e eu já fiz referência semana passada, de dois elementos essenciais no culto público. Um era a profecia, que nós não temos hoje, no sentido de receber revelações, mas nós temos a pregação, o ensino. O outro era a questão relacionada à função de um homem e da mulher, relacionada ao culto público. Coisas importantes e essenciais. E o outro era a questão da oração no culto público. Aqui, a celebração da ceia no culto público. Portanto, já fica muito claro que não existe crente solitário, não existe crente sem igreja, crente isolado. A igreja se ajunta para adoração, a igreja se ajunta, se reúne para ser edificada, para que haja comunhão no corpo de Cristo. Essa ideia de crente desigrejado não existe. Ou é crente ou é desigrejado. Isso não é uma invenção do nosso século. Isso sempre foi dessa forma, sempre dessa maneira. Entretanto, esse ajuntamento é sempre para melhor, para que aquilo que o apóstolo Paulo, no capítulo 13, vai falar de um caminho sobremodo excelente. É isso que ele se refere ao que é melhor. É algo sobremodo excelente para a vida dos cristãos, e não para que houvesse contenda entre eles. E observe que eles estavam a celebrar a festa do amor. Entretanto, na festa do amor,
havia contenda entre eles, conflito, mais um caso de divisão entre aqueles irmãos, que ele fará referência mais próxima, logo mais adiante. Eu contei aqui, pelo menos nestas passagens do capítulo 11 ao capítulo 14, pelo menos 6 menções do apóstolo Paulo ao ajuntamento, à celebração do culto em conjunto. O que nos diz também da impossibilidade, como estavam a fazer recentemente, da ceia do Senhor virtual, do culto virtual e da celebração da ceia virtual. Impossível. Requer um ajuntamento, o corpo junto, celebrando, comendo do pão e bebendo do vinho, o corpo do Senhor e o sangue do Senhor. Pois estes irmãos se ajuntavam na festa do amor para um benefício próprio e não visando o outro. Nós já fizemos referência, mas para ficar claro, o apóstolo Paulo, na sua primeira carta ainda aos Coríntios, no capítulo 13, 4 e 5, e muito provavelmente isso tem a ver com essa celebração da festa do amor, ele faz referência ao amor, como todos nós conhecemos. Em especial, o verso 4 e o 5, ele diz assim: o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procure os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, diz o apóstolo Paulo, com relação ao que é de fato o amor cristão, o amor bíblico. E em Filipenses 2,4, ele diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros, diz o apóstolo Paulo. E observe, destes porquês eles estavam se ajuntando não para melhor, mas sim para pior, no verso 18. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós. E ele ainda diz quando? Quando vos reunis na assembleia ou na igreja. Quando vocês se ajuntam, se reúnem em assembleia, se haviam várias igrejas em Corinto, em várias casas, eles se ajuntavam em assembleia para a celebração da ceia do Senhor e juntos estavam ali reunidos para esta celebração. O apóstolo Paulo provavelmente ouviu da parte daqueles da família de Cloe, qual ele faz referência no capítulo 1, de que havia divisões, que era uma divisão tal, uma intriga tal entre eles, e um problema de tal sorte, que o apóstolo Paulo custou em acreditar. Em parte eu creio, que eu acho que não é de tudo exatamente assim. Deve ser entre uns poucos irmãos, quem sabe, haver divisões na igreja. Porque antes de tudo, em primeiro lugar, estou informado que há divisões, há contendas entre vós, quando vos reunis na igreja. E que tipo de contenda era essa? O apóstolo Paulo vai dizer, no verso 19, porque até mesmo importa, ou é necessário, que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Então observe, cada um levava o seu pratinho de casa, provavelmente os pobres de pouca condição, ou não levava nada, ou muito pouco, e quando chegava lá para celebrar, já havia gente bêbada e já não havia comida. Os ricos levavam sua própria comida,
não esperavam e comiam. E os pobres chegavam, não tinham nem onde comer. E o apóstolo Paulo os repreende por isso. Mas nós vamos chegar lá. Antes disso, o apóstolo Paulo, no verso de número 19, ele faz uma menção de suma importância. Ele nos fala a respeito da soberania de Deus sobre estes problemas da igreja. Deus não está alheio aos problemas da igreja. Aliás, Ele é parte destes problemas em certo sentido. Espero que os irmãos compreendam. Observe aí o que diz o verso de número 19 mais uma vez. Porque até mesmo é necessário que haja partidos entre vós. É necessário, importa. Tem que haver entre vós partidos. Com que propósito? Deus permite, na sua permissão decretiva, que haja divisões entre eles, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio, para que Deus possa separar o joio do trigo. E Deus se utiliza destes problemas para mostrar quem de fato é dele e quem de fato não é dele. É por isso que é necessário. Os nossos símbolos de fé, como cristãos reformados, têm muito a nos dizer a respeito disto. O capítulo 3 da nossa confissão de fé, quando nos fala a respeito dos eternos decretos de Deus, no parágrafo 1, e também o capítulo 5 da providência de Deus, no parágrafo 4, e em especial no parágrafo 5, que é o que nós iremos ler para os irmãos e observar algumas passagens bíblicas. Observem o que diz o parágrafo de número 5 da Confissão de Fé de Westminster, do capítulo 5, que fala da providência de Deus. Isso é de muita importância neste texto. Diz assim: o muito sábio, justo e gracioso Deus muitas vezes deixa por algum tempo seus filhos entregues a muitas tentações e corrupção dos seus próprios corações. E observe agora: para castigá-los pelos seus pecados anteriores, ou fazer-lhes conhecer o poder oculto da corrupção e dolo dos seus corações, a fim de que eles sejam humilhados, para animá-los a dependerem mais íntima e constantemente do apoio dele e torná-los mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de pecar, para vários outros fins, justos e santos. O próprio Deus, Ele faz isso na sua igreja. E nós vamos ver, se Deus quiser, na próxima semana, que muitos dentre estes crentes adoeceram e outros chegaram a dormir, não condenados à condenação eterna, mas punidos como um pai que pune os seus filhos. Deus os puniu por isso. Veremos se Deus quiser. Mas isto mostra que Deus não está alheio a estas coisas. Deus não está de braços cruzados a estes problemas. Ele está agindo soberanamente sobre o seu povo, a sua igreja, mesmo em meio aos problemas, com o fim de preservar os seus. Aliás, é por isso que o Senhor haverá de abreviar os tempos quando da sua vinda, porque senão os próprios eleitos poderiam tropeçar e cair, se ele não houvesse abreviado os tempos futuros. Nós temos uma série de passagens que não nos vai ser possível mencionar, mas que nos ilustram isso. Eu vou pegar apenas alguns para
a elucidação maior dessa passagem. Lucas capítulo 5, ou melhor, Lucas capítulo 22, Lucas 22, verso 31 a 32. Disse o Senhor Jesus Cristo a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Observe que Satanás pediu a Deus para peneirar a Simão Pedro, e ele foi peneirado de fato. Deus permitiu que ele fosse peneirado. Jesus não pede para que livre Pedro dessas tentações, dessas provações as quais ele passou, mas que a fé não desfalecesse. E de fato ele caiu, mas a fé não desfaleceu. Ele era um homem crente, se arrependeu dos seus pecados e foi mais uma vez recebido pelo Senhor. Jesus Cristo não ora por Judas Iscariotes. Judas caiu, traiu Jesus e foi condenado. Não era eleito do Senhor, não era servo do Senhor, obediente, mas Pedro sim. Frágil como eu e você, mas o Senhor o perdoou e atendeu a oração do próprio Senhor Jesus Cristo. E observe que ele era um homem de fé. A fé não desfaleceu. Quando o texto fala em conversão, é uma conversão que todos nós temos que ter todos os dias. Nós devemos nos converter. Não é no sentido das trevas para a luz, mas é de estarmos na luz e não tropeçarmos e voltarmos para o Senhor. Nesse sentido que o texto faz referência. Portanto, o Senhor soberano está aqui no comando da igreja de Corinto, porque importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Voltando então para o verso 19 do nosso capítulo 11. Por isso, exatamente por isso que o apóstolo Paulo, no verso 20, diz: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque a ceia do Senhor requer unidade no corpo, amor entre os irmãos, partilhar do corpo e do sangue do Senhor, ter o Senhor como cabeça e sermos um com Ele, conforme o apóstolo Paulo já havia dito no capítulo 10. A ceia do Senhor é a comunhão do corpo e do sangue do Senhor. É a unidade entre os crentes. É a unidade entre os irmãos. É isto também que é a celebração da ceia do Senhor. Só que eles estavam fazendo separação entre os ricos e os pobres. É a esse tipo de partidos que o apóstolo Paulo fala nesse contexto aqui. Pobres e ricos. Havendo essa separação social em virtude do comer. Porque, verso 21, voltando então, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. A ceia que era levada pelos ricos em abundância, eles próprios desfrutavam daquela abundância na festa do amor. A ponto que provavelmente era uma celebração já à noite, havia muitos escravos entre eles, muitos escravos, que não tinham a condição e possivelmente chegavam atrasados para a celebração, não aguardavam por eles. Portanto, essa ideia de juntos, esperarmos um pelo outro, na ceia do Senhor e no pão,
Do ponto de vista prático, eu acho que é bom, é salutar que façamos assim. Mas isso não tem respaldo, não é porque a Bíblia fala para esperar. Esperar está dentro desse contexto da celebração da festa do amor, na qual alguns comiam antecipadamente e não esperavam pelos outros. É nesse sentido que o texto fala em esperar um pelo outro. Não é cada um ficar com um cálicezinho na mão, um pão, e esperar para tomar junto. Não é esse o sentido aqui do texto. Embora não seja errado, eu acho que é uma boa prática esperar de fato. Mas o que eu quero dizer é que não tem um fundamento teológico, é apenas isso. O fundamento está aqui na celebração da festa do amor, na qual os ricos não esperavam, comiam o seu próprio pratinho que era levado, que era um pratão na verdade. Os pobres chegavam, muitos destes pobres eram escravos e já não tinham mais o que comer, porque ao comer cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, quando na verdade a ceia do Senhor é partilha do pão, do corpo. Deveria haver comunhão e não separação. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Eram os dois extremos. Os dois extremos. Separação entre ricos e pobres. E finalmente, irmãos, ele vai mostrar que esse tipo de celebração era uma perversão e era um desrespeito aos irmãos pobres. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Paulo aqui ele já mostra e já dá sinal dessa separação da festa do amor com a celebração da ceia do Senhor. Quer comer, quer beber, come em casa, mas não no culto. O culto não é o momento para isso. Ou menosprezais a igreja, a Assembleia de Deus, e envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente, não vos louvo. Ele encerra da mesma forma que começou. É como um envelope. Tem o início e o fim que se juntam. E no meio aquele verso de número 19, mostrando, portanto, a importância da soberania de Deus dentro desse contexto para a aprovação. Muito bem, assim encerra o apóstolo e ele vai a partir do verso 23 dar início à celebração da ceia do Senhor mais de perto, mais propriamente, e vai nos instruir quanto a esta prática cristã celebrada até os nossos dias, quando ele começa a falar a respeito do que é de fato a ceia do Senhor, algo que ele recebeu e que ele agora vai, mais uma vez, transmitir aos crentes. Quais são as lições que nós podemos tirar daqui? As aplicações práticas disto? Em primeiro lugar, embora por força das circunstâncias, nós não temos como cometer o mesmo tipo de pecado que os coríntios cometeram, no sentido de desprezar os pobres, comendo antecipadamente a nossa própria ceia, pois não é assim que nós celebramos. Não obstante, quando participamos da comunhão, ou ceia do Senhor, que é a comunhão, deveremos ter a consciência de que nós somos um só corpo em Cristo. Não há divisão, não há melhores e piores entre nós. Não há. Pode ser que tenhamos pessoas mais estudadas e outras um pouco menos estudadas, pessoas mais abastadas, outras menos abastadas, mas não há nenhuma divisão, separação entre nós. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Não há diferença. O que nos iguala é que nós somos pecadores igualmente e que nós fomos redimidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo igualmente. E que nós temos funções distintas, mas nós temos um só Senhor, igualmente. Somos imagem e semelhança de um só Senhor, igualmente, homens e mulheres, crianças e adultos. Nós devemos nos apoiar, portanto, mutuamente. Nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram.
Devemos nos preocupar uns com os outros, pois é também sobre isso que a ceia do Senhor nos fala. Em segundo lugar, nós não devemos poupar esforços para participarmos do culto ao Senhor. Nós temos negligenciado o dia do Senhor. O quarto mandamento continua válido. A adoração pública, cultica no dia do Senhor é exigida por Deus. Nós não podemos ser negligentes, preterindo um momento de adoração. Nós celebramos em especial na ceia do Senhor, se Deus quiser no próximo domingo, a sua morte vicária, pois fazendo isto estaremos nos reunindo para melhor e nunca para pior. E não somente sendo edificados na palavra, mas nos alimentando dele e reconhecendo que é ele que sacia toda a nossa fome e sede, pois ele é o pão da vida. Não existe igreja invisível, portanto, sem que haja igreja visível. Em terceiro lugar, não basta sermos uma igreja reformada. Termos um culto e uma liturgia segundo as prescrições bíblicas, princípio regulador do culto, não é suficiente. Se não levarmos em conta a necessidade de um coração quebrantado e piedoso diante do nosso Deus. Nada de vale termos uma liturgia bíblica, se o coração também não for um coração bíblico. Em quarto lugar, temos confiança que, ainda que venhamos a ter problemas em nossa igreja, Deus está no comando. E quer que sejamos aprovados, Ele quer que sejamos aprovados e nos fazendo diferentes daqueles que reagem de forma ímpia na própria igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele quer a nossa aprovação quando Ele nos prova. E por último, oremos para que Deus nos preserve de atitudes como estas, por parte de alguns coríntios que se deixaram levar por coisas que pretendiam em prol deles próprios. Há igrejas e há pessoas que procuram encontrar problemas onde não há problemas, e aí inventa coisas para gerar problemas. Nós não devemos estar a criar coisas para criar problemas. Os problemas virão, mas que não sejamos os criadores deles. Que não venhamos a criar coisas para surgir problemas entre nós. Não há necessidade. Os problemas vão surgir. Não seja o autor, o alimentador de problemas. Eles vão acontecer. Não há dúvidas disso. Que Deus, então, tenha misericórdia de nós e possa preservar a sua igreja de todo mal, porque somente em Jesus Cristo, o pão da vida, nós podemos saciar a nossa sede, nós podemos ser alimentados por Ele e nós poderemos crescer como uma igreja saudável, apesar dos problemas. Que estejamos de fato confiantes nele e assim possamos perseverar até o fim, para a sua glória, no nome de Jesus. Amém.